Vamos neste momento falar com o Senhor, nos dirigir a Ele uma palavra de oração, para que Ele tome conta dessa parte do nosso culto. Precioso Deus e querido Pai Celestial, estamos alegres por mais um tempo em Tua Santa Presença, alegres e confiantes que será mais um outro dia que Tu nos socorrerá e nos ajudará a orientar nossas vidas, nossa maneira de falar, de pensar, através da instrução da Tua Santa Palavra. Porque é nisso, Senhor, que nós nos esmeramos, é nisso que nós confiamos nossas vidas, nossos destinos, em Tua Palavra. Que Tu venhas falar conosco mais uma vez através dela. Que ela nos oriente, que ela nos guie, que ela realmente venha santificar e lavar nossas vidas pela lavagem da água, pela Palavra. E sabemos que Tu estás aqui para fazer esta obra. Porque enquanto, Senhor, a Tua igreja estiver aqui, o Teu Espírito Santo está aqui ordenando e controlando todos os passos que os Seus filhos dão. Então nós estamos confiantes nisso, Pai, de que Tu está aqui para nos corrigir, nos redarguir, nos orientar, e sabemos que a Tua palavra é corretiva. Então nos corrija naquilo que precisamos ser corrigidos hoje, nos oriente, nos guie, tome conta, Senhor, de nossas vidas, porque temos tratado sobre isso. Como é triste uma igreja ou uma vida que não é controlada pelo Teu Santo Espírito. Ela não sabe para onde ir. E nós não queremos ser assim, Senhor. Nós queremos confiar em Ti. Mesmo que talvez nós não sabemos o que estamos fazendo. Mas se Tu estiver no controle, nós sabemos que, como Paulo disse, todas as coisas contribuirão para o bem daqueles que Tu chamou conforme o Teu decreto, conforme o Teu propósito. Então a Tua palavra faz todas essas coisas. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. Então, meus queridos, o Senhor foi muito bem claro na sua palavra sobre como que Ele deseja que a sua igreja na terra seja guiada, seja conduzida, seja organizada e seja administrada. Que é pelo seu pastor, que é o cabeça da igreja, que é Cristo. Cristo é a autoridade suprema da igreja, porque é a sua propriedade, que Ele comprou, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Efésios, capítulo 1, versículos 21 a 23. Acima de todo principado, e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da sua igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Antes, agora Efésios 4, verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então são algumas escrituras que eu separei aqui para nós lermos. Paulo aqui disse, Cristo é o cabeça da igreja. Deus o constituiu como cabeça da igreja, ou seja, como nosso guia. E o Espírito Santo, que é quem nos controla, como disse Mombana, como ele bem nos explicou, ele está aqui interpretando o drama do Filho, passando-se pelo Filho, para que possamos ter confiança de que é o próprio Cristo que está aqui conduzindo a sua igreja, através daquele mesmo Espírito que o Pai o derramou e o ungiu, para que nós possamos ser ungidos, para que possamos ser a imagem desse Filho unigênito e primogênito também, porque ele é o nosso irmão mais velho. Colossenses 1,18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. É isso, meus irmãos, Cristo tem que ter a preeminência em nossas vidas. Sua palavra tem que ter a preeminência em nossas vidas. E por causa disso, é essa palavra que deve nos governar, nos conduzir. Mas se você substitui essa preeminência para de um outro, como de um homem, como de um líder, então a palavra deixa de ter preeminência, deixa de ser soberana, e você deixa de ser controlado por Deus. Você passa a ser controlado pelo homem. Então, a igreja local em si, ela é autônoma, ela é soberana, ela é independente, ela é livre de qualquer controle humano,
de qualquer autoridade externa, com direito de se autogovernar. Ela é livre de qualquer interferência, de qualquer hierarquia nicolaíta de indivíduos ou de organizações. Sempre a Igreja, desde o princípio, foi tentada a ser submissa, melhor, a uma autoridade de homens que quisessem governar ao ponto de fazer com que a palavra não tivesse o que foi dito aqui, a preeminência. O apóstolo João disse lá em 1 João 2,18: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então aqui João está dizendo, olha, muitos dentre vocês mesmos saíram para tentar governar vocês, para tentar suplantar vocês, para tirar o efeito da palavra, da sã doutrina que nós aqui tentamos ensinar a vocês, mas é um espírito, e é um espírito do anticristo que está fazendo isso. Então veja que isso é um alerta que João fez para aqueles dias e que serve para nós hoje também, porque é o mesmo espírito que está aí. Há um espírito querendo governar a igreja. Ele unge homens com posição, com sinais, com autoridade, e eles vão usar a palavra, como eu disse. Certo? Então, quando você se afasta da palavra, você não tem vida, você tem morte. A vida eterna está em permanecer na palavra que foi revelada no princípio da igreja. Porque é nela, nesta palavra, que está a vida eterna. Então, ao permanecer na palavra, nós estaremos permanecendo em Deus e também no seu Filho unigênito. 1 João 2,24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Tenha certeza de que o que vocês estão crendo, o que vocês estão confessando, é a mesma mensagem, o mesmo ensino que foi entregue desde o princípio. E você sabe o que aconteceu. Ao longo das eras, essa mensagem foi confundida, foi hibridada, foi misturada. Então, esse cuidado que João aqui está pedindo para que a igreja tenha desde a sua origem, desde o seu começo, é porque ele sabia que muitos estariam tentando seduzir a igreja a se afastar desses princípios básicos da doutrina da fé cristã. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Claro, a vida eterna está em você estar no Filho e no seu Pai, no seu Deus. E como que isso é possível? Quando você crê e confessa aquela mesma fé que foi dada a vocês desde o princípio, que essa fé permaneça em vocês, disse João. Então vamos lá, naquele último estudo que nós ministramos domingo passado, como eu disse, nós tratamos sobre uma igreja que é controlada pelo Espírito Santo. E conforme nós vimos, isso só é possível quando nós aceitamos toda a palavra de Deus. Mas quando uma igreja, ou mesmo um indivíduo, certo? Aceita algo que foi acrescentado à palavra, é apresentado como se fosse a palavra, mas alguma coisa foi tirado ou acrescentado. E quando alguém aceita isso, é porque ele deixa de ser controlado pelo Espírito Santo para ser controlado por homens que usa aquela palavra hibridada. E dessa maneira ele se torna o quê? Ele se torna escravo do diabo, porque é o diabo quem está inspirando esses líderes a fazerem isso. Porque é o diabo quem sempre tenta as pessoas com alguma coisa que altera o que Deus disse em sua palavra. Vamos para um sermão do irmão Branham aqui, o tempo da colheita, de 64. Então, Eva encontrou o seu fracasso, assim como a igreja deu lugar à denominação, a regras do homem, para ser governado pelo homem, não mais controlados pelo Espírito. Ela se afastou da palavra e aceitou dogmas. Quem pode dizer amém? A congregação diz amém. Claro, mas você sabia que nós, protestantes, aceitamos tantos dogmas quanto eles têm? Quando acrescentamos algo a esta palavra ou tiramos algo dela, Satanás a pegou,
com sua mesma velha técnica que ele fez com Eva, comprometendo. Foi aí que ele conseguiu, disse algo diferente da palavra, um credo ou uma denominação. Veja, existe aí ministérios até mesmo dentro da mensagem, como vocês sabem, pregando doutrinas que o Umbanda não ensinou, como o unicismo, e eles ensinam isso como se isso fosse realmente o ensino do Umbanda, como se ele tivesse realmente pregado essa doutrina. Mas não, o Umbanda nunca pregou o unicismo. Agora, para eles fazerem isso, além deles distorcerem o que o profeta disse, eles até chegam a alegar que o Umbanda cometeu alguns erros que depois precisaram ser corrigidos. E é óbvio que esses supostos erros que ele disse que o Umbanda cometeu no passado, são justamente aquelas coisas que, na verdade, o Umbanda sempre cria e defendeu, mas que eles não aceitam. Mas que os tais ministros não podem crer e ensinar, porque eles se comprometeram. E não apenas eles. Esses ministros, eles comprometem, eles fazem com que tabernáculos inteiros também se comprometem. Porque hoje eles resolveram igualmente comprometer essa mensagem em favor de um líder, em favor de um ministro. Não atento mais para o que a Bíblia diz, para o que as mensagens dizem, mas para o que algum líder, um homem, interpreta acerca do que a palavra diz. Então, isso não é um problema que começou agora. Isso sempre existiu. Infelizmente, é um problema que se repetiu em todas as eras da igreja, onde a liderança do Espírito Santo foi sim substituída por uma liderança carnal, por uma liderança humana. Vamos para o livro das Eras, página 224. A liderança do Espírito Santo foi substituída por uma hierarquia humana. A pura palavra de Deus e seu benefício gratuito a todos os homens foi deposta por credos, dogmas, regras da igreja, etc. A adoração no Espírito e os dons do Espírito e tudo que pertence ao verdadeiro companheirismo comunitário dos santos foi lançado de lado pela liturgia e adoração literal de ídolos, festas pagãs, etc. Então aqui uma banda disse, olha, o povo que se diz cristãos tem se tornado literalmente um idólatra. Eles têm adorado ídolos. Agora você sabe que a idolatria não é apenas imagem de escultura. Você pode reverenciar várias coisas e ter isso como ídolo. O que é exatamente um ídolo? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, que tira aquela preeminência aqui que Paulo e João nos disseram que tem que ser mantido. Então, isso aqui é uma coisa que, obviamente, o Umbanda aqui está apontando para a igreja romana, mas as suas filhas têm que fazer a mesma coisa que a sua mãe fez. Então, as filhas, as igrejas ditas evangélicas, elas também elas cultuam em festas pagãs, adoração literal de ídolos, tem aí a palavra de Deus sendo substituída por liturgias, assim, como a irmã fala, liturgias da igreja. A mesma coisa tem acontecido. E vamos lá, não é só as denominações, igrejas organizadas, qualquer tabernáculo da mensagem que ouse substituir a liderança do Espírito pela liderança de homens vai fazer a mesma coisa. Também vão ter seus pequenos ídolos. E infelizmente, líderes dessa mensagem, alguns líderes, alguns ministros, alguns pastores foram, porque já partiram, e há outros que ainda estão aí, que são tidos praticamente como que ídolos. São idolatrados. Então, já não importa mais o que está na Bíblia, ou mesmo nas fitas, o que importa é o que o fulano de tal afirma ser a verdade. Uma vez que eles aceitam isso, eles têm esta pessoa, esse líder, como um ídolo seu. Como pequenas serpentes de bronze. Você lembra quando Israel estava lá no deserto e foi picado por serpentes? E qual foi a solução que Deus deu ali para trazer a cura para aqueles que haviam sido picados, que estavam prestes a morrer pelo veneno? Ele ordenou Moisés para que confeccionasse uma serpente de bronze e que colocasse uma haste, a suspendesse, de forma que todos aqueles que olhassem para aquela serpente lá suspensa, pendurada, fossem curados. E todos que foram picados e olharam para a serpente foi curado. E Jesus chamou a atenção disso, assim como levantaram a serpente de bronze lá no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado para a nossa cura, do nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Agora você lembra o que aconteceu depois com aquela serpente? Ela foi idolatrada, ela se converteu em objeto de ídolo de Israel. E Israel começou a adorar a serpente de bronze.
como se ela realmente tivesse feito alguma coisa, ou tivesse um poder curador, ela por si mesma, e não. Aquilo foi apenas um meio, um instrumento que Deus utilizou para atrair a atenção do povo para Ele mesmo. Então, a serpente de bronze foi um vaso, digamos assim, que Deus usou. Foi um meio pelo qual as pessoas poderiam ser alcançadas por Deus. Mas não que daquilo surgiria as suas bênçãos, sua cura. Mas teve alguns que fizeram isto. Então, isso é um problema apenas com Israel? Não. Ao longo das eras da igreja, você viu que vários cristãos tiveram suas serpentes de bronze, tiveram seus ídolos. Ou seja, olharam mais para o vaso do que para o Deus que usa o vaso. Então, como Satanás tentou Israel com isto, ele tem feito a mesma coisa agora. Não só para as igrejas, para as organizações, mas também para os tabernáculos da mensagem. Satanás está disposto a fazer isso, a tentar os filhos de Deus de todas as maneiras. Então, sabendo que está no homem o desejo de adoração, ele fez com que Israel, lá no passado, adorasse aquela serpente de bronze. Ao invés de adorar somente a Deus, olhando para o vaso, como eu disse, ao invés do Deus que usa o vaso. E essa mesma tentação que caiu lá sobre Israel, recai também hoje sobre as igrejas e também sobre os tabernáculos. Mensagem Mombrana, o som incerto de 55. A serpente de bronze não tinha problema, não havia condenação na serpente de bronze. Porém, quando começaram a se afastar de Deus e a adorar a serpente, o profeta a despedaçou. Amém. Aí está. É isso. Só um pequeno registro aqui do que o Mombrana disse. O povo começou a adorar a serpente, por quê? Porque se afastou de Deus. O que faz pessoas no tabernáculo, crentes no tabernáculo, reverenciar e idolatrar certas pessoas como se fossem deuses, como se fossem ídolos? Porque se afastaram da palavra. Eles não têm mais a direção do Espírito Santo. Eles deixaram que o próprio homem, os seus ídolos, lhe governem. Então, como eu disse, existem aí várias serpentes de bronze aí dentro dos tabernáculos. Vários ídolos. E infelizmente nós podemos perceber que uma das serpentes de bronze que o povo da mensagem tem idolatrado seria o próprio Mombrana, que foi, na verdade, um vaso nas mãos de Deus, que Deus utilizou para trazer uma palavra de cura para nossos corpos físicos e também para nossas almas, através da mensagem que ele restaurou, a mensagem apostólica. Sim, mas veja que ainda nos dias de Mombrana teve alguns que tomaram William Branham como uma serpente de bronze. Eles literalmente o idolatraram. Acharam que ele era o Senhor Jesus Cristo. Mombrana estava disposto a abandonar o ministério por causa disso. Certo? Um espírito canadense esteve ungindo alguns irmãos lá. Ele disse que aquilo faria dele um anticristo. Agora, esse espírito acabou? Não. Não. Ainda hoje pessoas que têm William Branham como um Deus. Sim, como Cristo. Eu lembro que a irmã Rebeca e eu fomos inclusive batizar não é... Nosso casamento, nossa cerimônia de casamento no México foi feito por um ministro que depois de alguns meses começou a escrever abertamente nas suas redes sociais que ele cria que William Branham era o próprio Senhor Jesus Cristo ali. Não sei exatamente como é que ele ensina, se é Cristo encarnado, como é que é. Então isso é uma aberração, isso é um erro tremendo. Então o que é isso? Eles fazem do William Branham uma serpente de bronze. Certo? E o irmão Branham, ele negou isso. Tem vários sermões, só que separei este aqui. Pergunta e resposta número 1, 64. Em primeiro lugar, eu não sou um Messias. Vê? Messias é Jesus Cristo, mas nós somos pequenos Messias. Todos nós temos unção do Espírito. Cada um de nós. Messias significa ungido, e nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Em mim habita apenas parte do seu Espírito. Está vendo? Então, para que William Branham fosse Cristo, ele tinha que ter toda a unção do Espírito como Cristo teve. Ele disse, não, eu não sou Messias, eu só tenho uma porção, uma medida do Espírito, eu não tenho todo o Espírito em mim. E ele disse a mesma coisa com vocês, porque o mesmo Espírito que habita em você. A mim foi dado um dom para saber pequenas coisas e prever as coisas. Isso ainda me faz o seu irmão. Vê, eu não sou o Messias, não, sou seu irmão. Apenas um pastor para o rebanho. Se eu lhe dissesse que eu era o Messias, eu seria um mentiroso. Vê, eu não quero ser um mentiroso. Certo? Agora, não foram poucos aí os irmãos que muitas vezes me procuravam para saber se havia aí algum parágrafo de alguma fita, de algum sermão de irmão Branham, onde eu tivesse mencionado um determinado tema específico da Bíblia, um tema bíblico, sim.
Onde que poderia encontrar, irmão Jorge, tal parágrafo, tal... Em qual mensagem a Umbanda tratou sobre tal coisa? Quando, na verdade, o que eles deveriam ter feito era me procurar para perguntar onde exatamente na própria Bíblia estava aquele tema. Sim? Mas muitos hoje estão mais preocupados com o que uma Umbanda disse em uma fita do que o que a própria Bíblia diz. Você está me entendendo? Então, as pessoas, principalmente o grupo dos Só as Fitas, estão realmente dando mais atenção para as fitas do que para a própria Bíblia. Tentando até, inclusive, como mostrei para você no culto anterior, torcer algumas coisas que a Umbanda disse a fim de tentar aí defender uma doutrina que não tem sequer apoio bíblico. De modo então que as fitas também estão se convertendo em pequenas serpentes de bronze para alguns crentes da mensagem. Não para todos, obviamente. Porque alguns fizeram também do próprio William Branham a sua serpente de bronze. Como fazem aqui a outros ministros, outros pastores. Aliás, muitas doutrinas falsas são defendidas hoje por causa das más interpretações das fitas. Então, se todas as fitas hoje, do nada, sumissem, desaparecessem, o que essas pessoas teriam para confessar? Mais nada, porque a Bíblia, eles já deixaram de confessar há muito tempo. Ok? Então, aqueles que vieram para a mensagem na esperança de se posicionarem por aquilo que é correto, por aquilo que é verdadeiro, mas que depois se comprometeram e se deixaram se enredar pelas amarras do nicolaísmo, do governo humano, eles são semelhantes àqueles dos quais Jesus mencionou, que falhariam em perseverar na palavra, porque ela não adquiriu raiz neles. Lembra daquela parábola do semeador? Que ele jogou a semente em vários lugares? Há um momento que ele chama a atenção, eu quero ler isso aqui, Lucas 8,13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria. Quando a ouvem, muitos vieram para um tabernáculo da mensagem alegres, confiantes. Agora estou crendo na mensagem correta, certo? Mas ele disse, olha, muitos não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. E uma das provações é essa, é o diabo mesmo provando e tentando o povo, fazendo o povo ser governado por homens. É o diabo tentando o povo. Eles vêm para a mensagem para se posicionar por aquilo que é correto, mas se deixam levar pela tentação do diabo, como Eva foi tentada no passado, para dar ouvidos à direção de um homem, uma condução de um homem, uma interpretação humana, ao invés de ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo. E quando isso acontece é porque, o que aconteceu? Porque a palavra não criou raiz neles. Porque quando eu saí da denominação, eu estive por mais de 10 anos numa denominação pentecostal e fui procurar um tabernáculo da mensagem para ter companheirismo, eu identifiquei nesse tabernáculo o mesmo espírito niconaíta no qual eu estive envolvido por 10 anos. E eu pensei, Deus não pode ter me tirado do nicolaísmo para agora me colocar num outro. Eu não me deixei enredar por isto. Então isso quer dizer que a mensagem, a palavra que eu estava recebendo já estava se enraizando em mim. Mas quando alguém vem para a mensagem e depois sacrifica o que a própria mensagem diz em vários pontos, isso aqui, aceita o que eu estou te dizendo, isso aqui foi um erro que uma banda cometeu, pronto, você sucumbiu ao nicolaísmo, você sucumbiu ao governo do homem, você permitiu que a palavra que estava te alegrando e te dando força, morresse em você. E isso traz morte, porque agora, ao invés de ser guiado pelo Espírito Santo, como você estava sendo quando você creu na palavra, na mensagem, agora você sacrificou tudo isso por causa de um pensamento de um homem, por causa do arrasamento de um homem. E não são poucos, meus irmãos, são vários. Alguns irmãos me compartilharam um vídeo, eu nem tive coragem de olhar. Olha o que esse pastor publicou agora nesse vídeo aqui. Umbanda cometeu erros no passado. Bom, houve alguns problemas que ele disse que apontou. Que ele disse que ele viu e que depois ele foi corrigido. Mas eles usam então essas poucas declarações que ele fez para dizer, olha, então quando o Umbanda disse lá, por exemplo, que o pai conversou com seu filho, façamos um homem, aquilo foi um erro. Na verdade, era Deus ali, o pai conversando com anjos. Então eles pegam isso, para fazer outras conclusões, certo? E o Umbanda disse, no que tange a Bíblia, tudo aquilo que ele falou que era da Bíblia, ele disse, eu nunca precisei mover ou corrigir ou voltar atrás naquilo que eu falei. Então aquilo que ele falou que era da Bíblia estava correto. Algum ponto de vista que ele tinha teve que ser corrigido. Então tem coisas que ele falou que é da Bíblia e agora os pastores estão dizendo, não, isso foi um erro. Não foi um erro.
Não foi um erro porque você vê que a Bíblia confirma, você vê que no histórico dos escritos dos primeiros pais está dizendo a mesma coisa que Umbanda disse. Então, aquilo não foi um erro. Tomando como exemplo esse mesmo caso que citei agora. Gênesis 1:26. Mostrei para vocês aqui, escritos dos primeiros pais, antes da Trindade, antes do Unicis, antes da dualidade. Eles falavam ali, em Gênesis 1:26, era Deus conversando com seu filho. Se você tem uma mensagem, uma Umbanda menciona a mesma coisa, então não aceite essa doutrina de alguns pastores que estão fazendo agora vídeos no YouTube para dizer aquilo foi um erro, aquilo foi um equívoco no Umbanda. Não foi. Aquilo estava na Bíblia. E aí, o que ele disse que estava na Bíblia estava correto. Então tem pessoas que sabem que uma Umbanda tinha a palavra da verdade e vêm para a mensagem confiantes e que vão receber mais da verdade por aqueles ministros. Mas às vezes eles colocam o pé no lugar errado, entram no lugar errado. E ao invés de se aproximar de Deus, se afastam de Deus. Porque a liderança que está ali não é a liderança de Deus, do Espírito Santo, mas do homem. Certo? Então, mas por que isso? Por que o diabo não quer que o crente aceite a palavra como ela é? Por que isto? Por que essa cisma? Porque ele sabe que a revelação da palavra concede ao crente um novo nascimento. E quando você realmente recebe um novo nascimento, aí então que você é liberto. E que você não pode mais ser tentado e influenciado pelo diabo nessa parte. Porque é o novo nascimento que torna você livre de todo o sistema humano. Portanto, estar preso a um código de regras, como o irmão Umbanda disse aqui para nós, ditadas pelo homem, o que é isso? É um substituto para quem não obteve a revelação de Jesus Cristo. Mensagem Cristo e o Mistério de Deus Revelado, 63. O que é o novo nascimento então? Você diria, bem, irmão Brando, o que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Quantas vezes eu já li essa mensagem? Amém. Estão vendo? Não que você se uniu a uma igreja, você apertou uma mão, você fez algo diferente, você disse um credo, você prometeu viver de acordo com um código de regras. Porém, Cristo, a Bíblia, Ele é a palavra que foi revelada a você. E não importa o que alguém diga, o que aconteça, é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Sim? Cristo, pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo em você que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. Amém. Então veja, Israel, lá no passado, ele trocou Deus por deuses pagãos, Baal, certo? Ídolos, postes ídolos. Ele trocou Deus, mesmo depois de ter feito uma aliança com ele. Deus foi substituído por outros deuses, por outros ensinos. Mas assim como Israel fez isso no passado, a igreja hoje também tem feito a mesma coisa, na forma de dogmas humanos, que são aceitos no lugar da palavra de Deus. Então, como eu disse, é uma coisa pela qual o homem, os filhos e filhas de Deus são tentados pelo diabo a fazer, desde o início. Desde o princípio o diabo fez de tudo para tentar o homem a fazer com que ele não fosse mais governado por Deus, pelo Espírito de Deus, mas pelos homens, por liderança humana. Vamos para uma escritura lá do profeta Jeremias, Jeremias 2, 11 a 12. É constrangedor isso aqui, mas vamos ler. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Você sabe que os deuses dos pagãos não são deuses, são mentira, são criação do homem, mas vamos lá. Vamos supor que fossem deuses de verdade. Em algum momento você viu pagãos, comunidades, nações idólatras, que serviam os seus ídolos, de repente rejeitar esses mesmos ídolos, rejeitar os seus deuses? Alguma vez você viu isso? Alguma vez você teve notícia de um povo pagão, idólatra, que tivesse trocado a sua liderança espiritual? Não, isso nunca aconteceu. Os povos idólatras sempre se mantiveram fiéis àquilo que eles criam, que eles receberam, e nunca ousaram mudar nada, acrescentar ou tirar alguma coisa. É isso que o profeta está dizendo. Porém, agora veja só, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Ou seja, aqueles que receberam a verdade, que deveriam se posicionar por ela, eles têm feito isso. Seja Israel, seja as igrejas, seja os tabernáculos da mensagem, eles que uma vez receberam a palavra foram revelados, eles mesmos têm feito coisa que nem os pagãos jamais ousaram fazer. Tanto Israel, como eu disse, como a igreja, tem feito isso hoje.
Eles têm substituído a doutrina apostólica por aquilo que os seus sacerdotes, os seus doutores determinaram por meio de concílios, aceitando uma liderança humana no lugar do Espírito Santo. Aí então o profeta vai dizer: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque nem os pagãos e idólatras fizeram isso, mas aqueles que se dizem filhos de Deus, crentes em Deus, eles têm feito isso, trocado, substituído a liderança do Espírito por de homens. Mas veja, já estava previsto que os cristãos dos últimos dias se afastariam da palavra para aceitar doutrina de demônios, acolhendo a liderança de homens hipócritas ao invés da liderança do Espírito Santo. 1 Timóteo 4, 1-2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Por que isso? Porque a palavra não criaria raízes neles, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, a verdadeira instrução somente pode vir, meus irmãos, pelo Espírito Santo, através da sua palavra. É a unção que vos ensina acerca de todas as coisas e na qual você permanece, disse João. Então, é através das Escrituras que um cristão pode receber a instrução correta de modo que ele possa ser útil para Deus e para toda boa obra. 2 Timóteo 3,15 em diante, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É as Escrituras que vão te dar a revelação e o norte para a tua vida espiritual. Agora veja, Satanás, o que ele quer fazer? Ele quer convencer os cristãos a saírem desse seu posicionamento. Como eu disse, como ele fez no passado com Eva. 2 Tessalonicenses 2,2: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então Paulo aqui está admoestando a sua igreja: não se mova facilmente daquilo que vocês têm aprendido, do entendimento que vocês têm recebido, mas o diabo tem feito de tudo para, por meio de distrações, certo? Fazer com que o povo se separe e se afaste da palavra. Então esta é a era que estamos vivendo, meus irmãos. Esta é uma era de muitas distrações, onde as pessoas ocupam o seu tempo com vários atrativos do mundo e com inúmeros ventos de doutrina, menos com a palavra. Uma mensagem aqui no Mambrana, a base fundamental para a fé de 55. Creio que estamos chegando à era em que as pessoas irão reconhecer essas coisas, que temos tido tanta filosofia vã e assim por diante, e ensinos que sequer deveriam existir, até que tenha levado a mente humana a uma revolução de pensamento sobre assuntos disso e daquilo, e afastando-os da palavra de Deus, como que vimos no culto passado. E o arrebatamento já aconteceu porque fomos arrebatados os lobos de William Branham, porque essa era a mais curta que ele profetizou e já terminou em 63, quando Cristo veio pela segunda vez. Os pastores não querem que você saiba, só quer teu dinheiro. Olha quantos pensamentos absurdos. Isso é um pouco, na verdade, dentre tanta coisa pervertida que vem sendo pregada. Então, quando um crente se conforma com essas coisas, se conforma com o mundo e rejeita a palavra, então ele vai passar a acreditar em qualquer coisa. Qualquer coisa será cedo no lugar da palavra de Deus, quando ele se afasta dessa palavra. Livro da Zero novamente, página 105. Quando a igreja se afastar da palavra, ela crerá em qualquer coisa. Se você deixa ser guiado pelo Espírito Santo para ser guiado por homens, você vai crer em qualquer coisa que esse homem te disser, porque ele virou uma serpente de bronze para você. Quando a liderança do Espírito Santo é deixada de lado, ela deixará que qualquer homem a governe. É como Eva. Quando Caim nasceu, ela disse: alcancei do Senhor um varão. Oh, foi Deus que me deu Caim. Agora, você se dá conta de que ela realmente quis dizer isso?
Ela pensava que tivera do Senhor um varão. Veja você, uma vez que ela fora enganada ao tomar a palavra de Satanás em vez da palavra de Deus. E ela então pensava que tudo o que dissesse estaria correto. Se ela dizia que tivera de Deus um varão, então ela tivera de Deus um varão. Mas Deus estabeleceu leis nesse universo. Uma boa semente só pode produzir bom fruto, e a má semente só pode produzir mau fruto. Agora, cada semente, embora diferente, utilizará a mesma terra, alimento, umidade, luz do sol, poderá produzir segundo a sua própria espécie. Observe a história da linhagem de Caim, observe a história da linhagem de Sete. Apenas uma diferença entre elas, a semente original, nada mais, certo? E é por isso que as Escrituras nos aconselham, certo? Que nós prestemos muita atenção naquilo que nós estamos ouvindo, para termos certeza de que nós não estamos sendo enganados. Hebreus 2, olha, essa escritura é boa. Hebreus 2, verso 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Tenha certeza que o que você está ouvindo e quem está lhe falando está dizendo aquilo que é de Deus, aquilo que é verdade. Quando o Umbanda esteve ali em Los Angeles, no Tabernáculo dos Anjos, que é a igreja sede da igreja quadrangular, ele repreendeu os pentecostais, indiretamente também os próprios crentes da quadrangular, que estavam se deixando levar por essas distrações do mundo, porque isso faria com que eles relaxassem e se conformassem com o mundo, ao invés de aceitar a palavra e ser guiados, controlados pelo Espírito Santo, e não ser guiados e conduzidos por uma liderança humana. Ele disse que o evangelista de Hollywood estava fazendo isso. Mensagem Jubileu Azusa, que eu traduzi, mensagem que ele pregou em 56. Temos simplesmente começado a nos modelar como o mundo e fazer exatamente as mesmas coisas que o mundo faz. Como isso aconteceu, foi muito evangelismo de Hollywood e muita televisão. Ficar em casa à noite assistindo televisão, em vez de ir à reunião de oração e assistir Quem Ama Lucy e todo esse tipo de coisa, e ficar longe da palavra de Deus e longe da igreja. E eu lhe digo, irmão, essa é a razão, você sabe que essa é a verdade, que Deus nos ajude hoje a voltar à velha experiência pentecostal do batismo com o Espírito Santo. Amém. Como eu disse, há muitas distrações por toda parte, e nós temos que ficar muito atentos, até mesmo com nossas próprias crianças. A própria menininha aí, a menininha Sarinha, né? Esse dia ela fez um rebolado na minha frente, né? Rebolou. E eu disse, que dança é essa aí? Ela disse, a minha amiguinha do coleginho faz isso. Eu disse, minha filha, isso está errado. Esse teu rebolado aí está incorreto. Aí também veio a irmã Rebeca, ajudou ela, olha, isso aí é a dança da serpente. Isso está errado. Nós tentamos aconselhar, corrigir a menina, porque essa é a fase em que você facilmente é influenciado por qualquer coisa. Mas você pensa que é só coisa para criança? Não. Né? Parece que tem pessoas que não amadurecem, menos depois na fase adulta ainda são influenciados facilmente. Então nós temos que ter que ser cuidado. Tanto é que a irmã Rebeca disse, olha, vamos fazer culto aqui. Vamos fazer culto aqui caseiro, um culto familiar na quarta-feira, nem que seja por meia hora, sim, para a Sarinha já se entrosar e entender o que nós cremos, o que nós confessamos. Ela tem 5 anos, mas já dá para ela ter, até para ajudar e disciplinar, certo? Porque já que nós não temos para onde ir, então vamos fazer nós mesmos um culto doméstico. Eu disse, correto, vamos fazer. É o correto, temos que fazer. É muito melhor você fazer isso, um culto doméstico, mesmo que seja só entre você e tua família, do que permitir que o teu filho ou tua filha saia para uma igreja, um tabernáculo, onde a última coisa que ela vai ver lá vai ser um povo guiado pelo Espírito Santo. Então você tem que ter esse cuidado. Então o irmão Bana citava o caso de Sansão, lembra? Sansão, ele se deixou se enredar por mulheres, por Dalila, até que ele perdeu Sansão. E aquele ali foi um tipo de muitos crentes que se desviaram da unção do Espírito Santo por dar ouvidos à igreja governados pelo homem. Mensagem presumindo, 62. Você está presumindo. Sabe, Sansão presumiu uma vez também. Sansão presumiu que estava tudo bem. Deus era um Deus bom. Ele poderia andar com mulheres, ele poderia fazer o que quisesse, estaria tudo bem. Ele poderia expor os segredos de Deus para ele, estaria tudo bem. Vê o que era? Uma mulher, a igreja. A mulher representa a igreja na Bíblia. Dalila é aquela velha Jezabel do dia. Isso mesmo. Então a primeira coisa que você sabe, ele se envolveu em torno dela.
E ela o envolveu no dedo, e ela fez exatamente. E ele descobriu que toda a sua força havia se acabado. Isso é exatamente o que aconteceu com a igreja hoje. Se envolveu em torno destes credos e coisas feitas pelo homem, e organizações e denominações, e se afastou da palavra de Deus no formalismo. A igreja se parece com o resto do mundo e age como o resto do mundo. E a primeira coisa que você sabe, você descobre que o Espírito Santo, você foi. A liderança agora é outra. A força do Evangelho está longe de você. Qual que é o problema? Fique com a palavra. Amém. Uma outra forma de se afastar de Deus é quando um crente simplesmente aí perde o interesse por Deus e por sua palavra. Às vezes pode acontecer que um crente adquiriu tantas bênçãos, tantas vitórias. Lembra o caso do irmão Bana citando Davi? Quando foi que Davi caiu em tentação? Quando ele estava próspero. Enquanto ele passava por lutas e problemas, sempre fugindo de Saul, Deus estava com ele, estava mais próximo de Deus. Então, quando os problemas se afastaram, quando só vinha a bênção, parece que ele se acomodou. E foi aí que ele se tornou uma presa fácil das tentações do diabo. Então é isso, às vezes parece que tem pessoas que, de tanto receber bênçãos, tantas vitórias, após presenciar tantos milagres, ou talvez de tanto ouvir fitas, tudo acaba se tornando depois banal para ele. O irmão Branham disse que às vezes o excesso de alimento também pode fazer isso. Pode fazer alguém perder o interesse por Deus. Ele disse isso, irmão Jorge. Vamos lá. Convencido, então preocupado, 62. Hoje, porém, descobrimos que as pessoas fogem. Elas se afastam da palavra, se afastam do interesse. Parece não haver muito interesse nisso. Descobrimos que até mesmo entre nosso próprio povo, o povo do Evangelho completo, os pentecostais, chegamos num ponto em que estamos super alimentados. Agora, uma pessoa que se alimenta demais, ela fica sonolenta, ela fica preguiçosa. Nosso amigo médico, com certeza, pode lhe dizer isso, se você comeu demais. E eu acho que nós, pentecostais, comemos demais. Temos visto tantas coisas grandiosas até que isso se torna comum para nós. Amém? E é aí que ele se torna uma presa fácil do diabo. Então, uma vez que a liderança do Espírito Santo nas igrejas é substituída pela do homem, só o que resta para elas é uma expectativa de juízo e de fogo. Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas não somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. 2 Pedro 2, 20 a 21. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados. Você saiu de uma liderança do homem para entrar para um tabernáculo, para se enredar outra vez com a liderança de um homem, e por elas dominados, então estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça. Teria sido melhor que nunca tivesse ouvido falar da mensagem, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. O irmão Branham, ele disse que a América, ela sempre foi conhecida como uma nação cristã. Ela foi formada assim, seus líderes, seus fundadores eram cristãos, tementes a Deus, mas porque ao longo do tempo ela acabou desprezando esses princípios cristãos que sempre a nortearam, ela então vai chegar ao ponto que ela mesma vai ser julgada pelo próprio Deus que ela alega servir. A Romana falava isso, e eu sempre tomo isso como tipo do que vai acontecer também com a igreja, não é somente a América. Eu penso que isso também diz respeito a cada igreja que deixou de ser controlada pelo Espírito Santo para ser governada por homens. Esse juízo virá para todos. O caminho de um verdadeiro profeta de Deus, ou a maneira do verdadeiro profeta de Deus. 62. O próprio Deus que a América afirma servir trará julgamento para a nação e a destruirá. Eu espero que isso fique tão profundo que você nunca saia disso. Aquele mesmo que você afirma amar e com seus próprios dogmas feitos pelo homem, e vida imoral e decadência que você tem em você, longe da palavra de Deus, irá destruí-lo algum dia. Isto é o assim diz o Senhor. Nada mais restou para eles. Então, nós somente poderemos vencer se nós estivermos com a palavra, porque ela não pode falhar. Se nós falharmos, é porque nós a deixamos de lado.
Hebreus capítulo 2, número 1, 57. Se você falhar, você falhou sozinho. Você simplesmente se afasta da palavra. Mas contanto que você permaneça com a palavra, ela não pode falhar. Pois se a palavra dos profetas fez isto e aquilo, quanto mais será a palavra de Cristo. Amém. Então, o que faz uma congregação se afastar da palavra é desprezar alguma parte dela. Às vezes ela não precisa rejeitar toda a palavra, apenas uma parte dela, ao invés de ficar com toda a palavra. Então, o que nos disciplina a não nos afastarmos da palavra é crermos em toda ela, certo, queridos? E confessar toda ela. E não dizer, isso aqui não é bíblico, isso aqui que a mamãe falou, isso aqui foi um erro. Se você baixar a guarda só um pouquinho, você vai falhar. É isso que a mamãe disse. Eis que está aqui quem é maior que Salomão, 62. Eu espero que nossas igrejas nunca fiquem assim, se afastando da crença na palavra de Deus para as tradições dos presbíteros. O mamãe está se dirigindo aos tabernáculos que creem e confessam essa mensagem. Que os nossos tabernáculos nunca passem por isso. Mas, irmã Brana, infelizmente, isso também está sucedendo. Depois formemos dogmas e então coloquemos coisas na nossa doutrina que realmente não está na Bíblia. Eu espero que sempre permaneçamos no Evangelho completo e preguemos o Evangelho completo o tempo todo, todos nós. Esta é a maneira que eu penso que Deus quis dizer, para nós apenas pregarmos a coisa toda. Sim, e Cristo está aqui para nos dar um rumo diferente daquele que a humanidade teve desde quando ela caiu. Todos nós aí já nascemos em pecado, falando mentiras, porque o primeiro casal, ao hibridar a palavra, ele estava ali representando todos nós. Todos nós caímos ali em Eva, caímos em Adão, mas Cristo está aqui, amém, meus irmãos, para nos trazer de volta a palavra e para que nossas vidas realmente venham a ser novamente guiadas, conduzidas pelo Espírito Santo e não pelo espírito da serpente, não pelo espírito do anticristo. Condenação por representação de 60. Você diz, eu não sou responsável porque Eva fez isso. Eva fez isso. Ela representou a todos nós. Adão nos representou ali como pecadores. E nós somos pecadores. Ele representou nossa natureza humana caída para nos afastar da palavra de Deus, hibridando-a. E se ele veio para nos gerar de volta a filhos e filhas de Deus, está falando de Jesus Cristo, como éramos no princípio, como podemos nos afastar da palavra então? Como podemos chegar a algum lugar até voltarmos à palavra? Eu espero que esta fita que vai para as pessoas, e você que está me ouvindo, e todo mundo, que você perceba isso. Se somos de Cristo, nascemos de Cristo, temos que voltar para a palavra. Amém. Então, como vimos no culto anterior, o mundo está governado, sim, li alguns sermões, onde a humana disse que o mundo está governado pelo diabo. O mundo é controlado por Satanás. Mas haverá um tempo em que tudo será governado pelo nosso Rei, nosso Senhor Jesus Cristo. A unidade da união, mensagem que a Goiânia traduziu por a Torre de Babel. Né? Goiânia deu esse título para essa mensagem, Torre de Babel, mas o título original é a unidade da união. Por isso que eu creio que a Voz de Deus quis retraduzir toda essa mensagem só para dar esse título correto. Lá o Umbanda vai dizer o seguinte: e permito-me dizer isto com respeito, mas de acordo com a palavra de Deus, que toda nação hoje é dominada pelo diabo. A Bíblia disse isso. Satanás mostrou a nosso Senhor os reinos do mundo e disse: todos esses são meus para fazer com eles o que eu quiser. E se tu me adorares, darei todos a ti. E Jesus sabia que os herdaria no milênio. Então ele disse: vai-te para trás de mim, Satanás. Se o mundo fosse governado por Cristo, empilharíamos as armas e nunca se dispararia outra bala. Não precisaríamos de Sputniks e bombas de hidrogênio para explodir pessoas. Quando Cristo assumir o governo deste mundo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, as pessoas estarão unidas a Ele sob um grande domínio. Será uma grande ocasião. Todas as nações querem que as pessoas sejam um. A Alemanha achava que todos deveriam ser alemães. A Rússia acha que todos devem ser russos. O mundo ocidental acha que todos devem vir para cá e querem que falem uma mesma língua. Como fizeram na Babilônia, Deus disse: eles são de uma mesma língua. E Ele quer que todos falem uma mesma língua. Querem que todos sejam um grupo de pessoas unidas, mas isto nunca acontecerá sob o domínio do homem, não? Mas eu direi isto, que chegará a hora em que todas as nações estarão unidas sob um rei, que será Jesus Cristo, Filho de Deus. E falarão uma mesma língua. Serão um de coração e propósito.
Daniel viu o fim, quando do monte foi cortada a pedra sem auxílio de mãos, e rolou sobre os reinos do mundo e os esmagou, e se tornaram como lixo no chão, a palha que os ventos sopraram, mas a pedra cobriu toda a terra. Essa pedra é Cristo. Haverá um tempo em que haverá uma nação, um povo, uma bandeira, a velha e rude cruz, louvado seja o Deus vivo. E conforme a Umbanda disse nessa mensagem e outros sermões, todos falarão um só idioma. Eu já vi um crente da terceira etapa pregar que no milênio cada um vai continuar usando sua própria roupa folclórica, se é gaúcho vai ficar usando bombacha lá no milênio, se é no destino vai usar aquele chapéu de lampião na cabeça e vai falar o idioma deles, cada um vai falar seu inglês, foi espanhol, foi italiano, sânscrito, seja lá o que for. A Umbanda diz, no milênio todos vão falar um só idioma. Amém? Porque haverá uma só nação. Então é isso, meus irmãos, tudo é governado, como eu disse aqui no Umbanda, por espíritos. Então, se uma igreja se afasta da palavra do Espírito, ela estará dando ouvidos a espíritos estranhos no seu lugar. Mensagem Testemunho 63. Mas Deus nos tem colocado cada um no corpo para fazer certas coisas. E eu observo cada pequeno movimento, cada objetivo, cada motivo, porque tudo é governado por espíritos. Esta igreja foi colocada aqui por um propósito. Há um espírito por trás desta igreja, certamente o espírito por trás do seu lar, por trás de cada edifício, por trás de tudo há um espírito, motivo e objetivo. Se esta igreja vem até aqui para grandemente exaltar algum sistema humano ou algo assim, então seu motivo não está correto. Mas se ela estiver colocada aqui para tentar alcançar alguma coisa para o reino de Deus, então o motivo e o objetivo, ambos estão corretos, se os motivos estão assim direcionados. Então, há somente dois espíritos governando as igrejas hoje. Um é o Espírito Santo e o outro é o Espírito de Cristo. Um homem correndo à presença do Senhor, pode-se ver as pessoas hoje. Há dois espíritos, e um deles é o Espírito Santo, o outro é o Espírito ímpio. E um é governado por isso. E ambos religiosos. Agora, sim, essa é a parte estranha. São ambos religiosos. E justamente como Esaú e Jacó foram, ambos religiosos, como Caim e Abel foram, ambos religiosos, como Judas e Jesus foram, ambos religião, ambos religiosos. E vemos hoje de ambos os lados religiosos. Veja, é o mesmo espírito. As pessoas morrem, mas o espírito não morre. Continua em frente, ambos religiosos. Um deles é possuído pelo Espírito Santo, que tem o tipo de vida que deveria ter e anda pia e honestamente. Esses não tirariam um centavo seu se esses fazem tudo que podem honestamente para ajudá-lo. Os outros, o mais agradáveis que podem. E os outros, verificamos que é justamente vice-versa. E, no entanto, ambos os espíritos são religiosos, dois deles, um o Espírito Santo, o outro um espírito ímpio. E se você notar isso, ainda que dizendo ter religião, caçam de você e o chamam de santo rolador. Eles fazem qualquer coisa que possam. Certo? Então veja que como é fácil alguém se afastar de Deus e da sua palavra sem sequer perceber isto. Como disse uma Umbanda acerca de Eva, que pensou que realmente foi Deus que havia dado a ela aquele filho Caim. Então há muitas pessoas que estão confusas, pensam que estão sendo guiadas pelo Espírito, mas estão confusas e não percebem isto. Então, como disse uma Umbanda, não importa quão bondoso, quão zeloso alguém pode ser, ainda que ele alegue ser um cristão, ele pode ser o mais zeloso que ele puder, alegando estar aí servindo a Cristo. Mas qualquer que servir alguma coisa no lugar de Cristo, sua palavra, essa pessoa, disse uma Umbanda, estará irremediavelmente perdida. Uma mensagem longa aqui, mas eu quero ler. A imitação do cristianismo, 57. Um ministro perguntou a outro certo dia, o que agora perdoe-me, isso tem um pouquinho da minha própria doutrina. Agora, certo dia um homem perguntou ao outro, disse, você não crê que se alguém um dia foi filho de Deus, nascido do Espírito de Deus, lavado no sangue, totalmente remido por Deus, pela renovação do seu coração, pela lavagem na água, pelo sangue, através da palavra, e se tornou filho de Deus, você não acha que essa pessoa poderia pecar e se afastar de Deus a ponto de estar perdida? E o ministro do qual estamos falando, sendo ótimo estudante da Bíblia, disse, responderei sua pergunta quando responder a minha.
Acha que alguém poderia ser tão bom que não mentisse, roubasse ou fizesse qualquer coisa ruim, mas fosse tão bom que Deus o receberia no céu sem o sangue de Cristo? Não, claro que não. Você não poderia ir para o céu sem o sangue do Senhor Jesus, independente de quão bom seja. Isso é só justiça própria, e não vamos para o céu por justiça própria, não importa quão bom você seja, é totalmente impossível entrar no céu por sua bondade. Foi a misericórdia de Deus que o comprou no Calvário, e você é o presente do amor de Deus a Cristo. Olha só. Mamãe está dizendo que Deus nos deu de presente para Cristo. Deus não deu de presente para si mesmo. Ele nos deu de presente para o seu Filho Jesus Cristo. Não foi um presente para si mesmo. Né? Você é o presente do amor de Deus para Cristo. E se Deus deu o presente para Cristo, né? Não para si mesmo, mas para Cristo, então Cristo preserva o seu presente. Todo aquele que vem a mim, todo que o Pai me deu como seu presente, virá a mim e nenhum deles se perde. Eu jamais jogarei fora nenhum presente que Deus me deu. Eu os ressuscitarei no último dia. Amém? Então veja, é impossível que alguém que seja nascido filho de Deus se afaste da sua santa palavra. Quem assim fizer pode ter sido apenas uma boa pessoa, um bom membro de igreja, de tabernáculo, mas não é para as nossas boas ações que Deus olha. Não é para isto. Mas é para suas próprias boas ações nos seus filhos, ou que se permitiram ser beneficiados. O quanto que eles permitiram que Deus lhes moldasse até que ele se tornasse a imagem do seu irmão mais velho. Amém? Então veja, meus irmãos, já para nós concluirmos aqui, nós estamos vivendo aí tempos difíceis, tempos neuróticos, onde as próprias igrejas se afastaram da palavra. Mas Deus prometeu, amém, que ele nos enviaria os seus servos, seus profetas, com aquela comissão de trazer o seu povo de volta para a Bíblia, de volta para a palavra, para que este povo, uma vez conduzido à palavra, fosse governado não mais por homens, mas pelo seu Espírito. Confirmação da comissão de 62. O mundo inteiro está em uma condição neurótica. As igrejas se afastaram da palavra. Há todos os tipos de organizações e denominações que estão carregando credenciais terrenas, e se você não pertence a eles, você não pode enfiar a cabeça em uma de suas igrejas. Porém, ainda assim, como foi lá atrás, nos tempos de Noé, como foi através da Bíblia, tu ainda enviarás os teus profetas e servos, Senhor, com uma comissão, com uma confirmação por trás disso. Deus, eu estou tão feliz por isso, que tu prometeste, e agora, Senhor, tu disseste, não temas, pequeno rebanho é da boa vontade de seu pai dar-lhe o reino. Tu disseste, como foi nos dias de Noé, quando aquele pequeno grupo acabou de ser salvo pela água, assim será na vinda do Filho do Homem. Então Deus tem guiado a sua igreja através do seu Espírito, mas ele tem separado o seu ministério. Como eu disse, há 2 ministérios quíntuplos. O diabo tem os seus, mas o Espírito Santo também tem os dele. Então uma igreja aí que é controlada pelo homem, ela somente pode gerar o quê? Filhos híbridos. Porque ela mesma se torna híbrida. E uma vez híbrida, ela não pode frutificar para Deus. Ela está morta espiritualmente. A semente do sinal do fim dos tempos, 62. É assim que as pessoas se afastam da palavra de Deus. Torna-se um caso híbrido. Deve-se morrer. Ele não pode trazer sua espécie à vida novamente. A igreja que se recusará a crer na palavra de Deus é uma igreja híbrida, com dogmas, credos, doutrinas que não são bíblicas. Essa igreja não pode gerar um filho cheio de espírito, porque é híbrida, não é boa. Pode ser maior, grandes paredes, belos bancos, grandes sinos, assentos macios, mas isso não significa nada. Está espiritualmente morta. Isso mesmo. Ela não pode gerar filhos cheios do Espírito Santo, porque ela mesma está morta. Amém? É isso, meus irmãos. Deixo essa mensagem para você, que isso possa de alguma forma ter te ajudado a você entender que a palavra precisa criar raízes em nós, para que nós nunca jamais venhamos nos afastar disso. Para que nós não sejamos aí tentados pelo diabo a nos afastar e a substituir essa liderança do Espírito Santo em nossas vidas. É o que essas palavras nos diz lá em Hebreus. Fique atento, atente diligentemente a tudo aquilo que você tem ouvido,
para que nada do que venha a ser dito afaste você daquilo que foi te dado originalmente, como disse também João. Lembra? Fique com aquilo que foi dado a você no princípio, para que você não se afaste disso. Porque não vai ser alguém de fora. Dentre vós mesmos surgirão lobos devoradores, para governar a igreja, para controlar o povo. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Apenas para termos esse tempo aqui, para verificarmos que aquilo que nós estamos presenciando são coisas que sempre nos cercou. Os filhos de Deus sempre foram rodeados por Satanás dessa forma. Satanás sempre inspirou os filhos de Deus aí a ter uma serpente de bronze para cultuar, para idolatrar, para pôr os seus olhos no vaso, ao invés de Deus que usa o vaso. Várias coisas aqui que eu quis tratar com você. Eu espero que isso tenha falado com você e que isso você mesmo possa utilizar disso para falar com outros. Amém? Vamos falar com o Senhor uma palavra de oração. Precioso Deus e amado Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso que nós tivemos para ler tantas escrituras e entender o quão cuidadoso Tu tens estado de nos guardar, de nos livrar de todas essas tentações que, conforme vimos aqui, Senhor, por séculos e séculos Teus filhos foram guiados e conduzidos a se deixar levar por essas mentiras do diabo, a hibridar a palavra. E hoje, mais uma vez, compreendemos, Senhor, que se nós deixarmos que a palavra seja hibridada, nunca poderemos frutificar para Ti. Igreja não pode frutificar para Ti, porque nenhum filho de Ti pode vir aí, a não ser filhos da denominação. Filhos híbridos. Senhor, que nós possamos ser filhos legítimos, que nós possamos realmente nos posicionar para a Tua palavra. É o que nós Te pedimos aqui, Senhor, em todos os nossos cultos. Não vamos cansar de pedir isso a Ti, porque sabemos que não é por nós mesmos que nós nos colocamos de pé. É Tu, Senhor, que nos sustenta com a Sua destra fiel, que não permite que nós venhamos desfalecer, cair. Então ajude, Senhor, ajude os Teus filhos, ajude as nossas famílias, que Tu tenha o controle sobre todos nós, Pai. Que os Teus santos anjos guerreiros estejam sendo agora orientados, guiados, dirigidos, ordenados por Ti, a guardar nossas vidas, a livrar nossos pés de tropeçar em qualquer mal. E se a peste perniciosa, na forma de enfermidade, vier até nós assolar os Teus filhos, que Tu venhas com a Tua unção de cura, com bálsamo de Gileade, Senhor, trazer cura, vitória e libertação. Guarda os Teus filhos, Senhor, de todas as tentações a quais estamos sujeitos. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor, queremos ficar posicionados nessa palavra, porque essa é a nossa rocha. Os ventos podem soprar, os rios podem transbordar, mas a casa permanece firme, disse o Senhor Jesus. Então ajude-nos, Senhor, que nós não venhamos desfalecer com más notícias, que nós não venhamos, Senhor, desfalecer com tentações. Se algum filho teu cair, que Tu volte a levantá-lo, Senhor, para que ele não esmoreça, para que ele não entristeça, porque o problema não está em cair, o problema está em não querer se levantar mais. Então, Senhor, enquanto há uma centelha divina em nós queremos fazer isto. O diabo pode nos tentar, pode nos humilhar, e nós podemos até falhar muitas vezes, mas nós cremos que Tu nos sustenta. Cremos que Tu nos dará a vitória final. Nós confiamos nisso, Senhor. Nossas vidas pertencem a Ti, compradas pelo sangue do Teu Cordeiro. Guarda-nos e livra-nos de todo mal. É o que nós Te pedimos, no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.